Um rapaz que ele era um marceneiro, morava num campo. E ali ele tirava algumas madeiras próxima, cortava algumas lenhas, vendia, fazia pequenos móveis. Era um local bem bonito, um campo bem bonito, com uma casinha singela. Um pouquinho mais para frente, iniciava-se ali uma floresta que o cercava. Morava ali ele, a sua esposa e seus filhos. Viviam em clima de paz, tranquilidade. Até que um dia, não era comum, passou por ali um senhor de barbas brancas e perguntou como ele poderia chegar em determinada localidade. E aquele rapaz ali, cortando lenha, um pouco mal-humorado, como era da sua personalidade, começou a explicar os detalhes de como ele deveria proceder. E a esposa dele, vendo, falou: já é tarde da noite, né? E o rapaz ali dando as informações para aquele andarilho. E aí a moça diz pro marido: ofereça uma água. O rapaz, um pouco contrariado, por ele não faria aquilo, ofereceu uma água para ele tomar. Então eles o convidaram para que ele passasse a noite ali, porque de fato, ao caminhar, estaria na estrada no período noturno e seria muito perigoso para ele. Então, aquele senhor que despertava compaixão, fraternidade apenas pelos mínimos gestos. Era um senhor de poucas palavras. Tomou a sua sopa, tomou um banho e foi se deitar. Ao acordar de manhã cedo, junto com as famílias daquela casinha, tomou um café. A esposa do rapaz deu um pão para que ele comesse durante a viagem. O rapaz agradeceu. O dono da casa acompanhou até a porta, até ali fora, onde ele trabalhava com as lenhas ali, com as madeiras. E o rapaz tocou em seu corpo e disse, olhando fixamente para os seus olhos: entre na floresta. E saiu. O rapaz ficou pensando: que senhor estranho. Senhor bondoso, de poucas palavras, né? Entre na floresta. Então ele começou a trabalhar ali, cortando as madeiras que necessitavam para sua tarefa. E olhou aquela floresta um pouquinho distante. De fato eu nunca adentrei tanto. Foi e caminhou uns 40 minutos adentro. E encontrou uma árvore de um valor, várias árvores de valor 4 vezes maior do que aquelas que ele utilizava que beiravam a sua residência. Então ele cortou uma, levou para próximo da sua casa, do seu local de trabalho, fez as suas tarefas ali, vendeu. Várias pessoas começaram a pedir. Ele falou: olha aquele rapaz, hein? Entre na floresta. Então ele começou a cortar outra. Ele se preocupou e foi pesquisar nos órgãos competentes e viu que aquele pedaço de terra não tinha dono. Então ele registrou aquele pedaço de terra, continuou trabalhando, foi crescendo o trabalho, foi ganhando dinheiro, o tempo foi passando. Então ele, preocupado, foi novamente para saber o quanto que ele podia desmatar. Foi passado para ele que até uma porcentagem ele poderia retirar daquele local. E aí, chegou numa determinada porcentagem, ele não podia mais. Ele começou a refletir, ele não podia mais retirar mais árvores daquele local. Ele começou a refletir novamente. Entre na floresta. Entre na floresta. E aí ele passou a entrar mais profundamente. Foi indo mais para dentro. E ele viu novas terras. Então, novamente, ele
procurou os órgãos competentes e viu que ali também não haviam proprietários. Ele foi, registrou aquelas terras em seu nome e foi trabalhando nas madeiras, já teve que construir um novo galpão para trabalho, já se mudaram daquela residência pequenininha e construiu uma mansão logo atrás, no mesmo terreno. Os seus filhos passaram a ajudar, crescidos nas suas tarefas, com madeira, móveis novos. E o rapaz, meditando na frase do Senhor, entre na floresta. Ele foi mais para dentro e ele viu um riacho, um rio, cheio de pedras. Pegou um punhado e levou para análise. Ele pensou, aquele Senhor mudou minha vida. Entre na floresta. Aquelas pedras eram preciosas. E ele ficou muito milionário. A sua empresa já estava próspera, crescida. Os filhos, o tempo foi passando, os filhos já trabalhavam juntos. E, como acontece, ele não viu o tempo passar. A idade foi chegando. Em determinado momento, ele já não conseguia acompanhar o ritmo da empresa. Sua esposa já havia falecido há alguns anos e ele nem se recordava há quanto tempo ela havia falecido, naquela correria dos compromissos do dia a dia. Ele já não via mais tantos filhos, não era tão íntimo dos netos. Ele começou a ver que talvez ele não fosse tão feliz. E meditando na palavra daquele Senhor, entre na floresta. Os filhos já falaram que ele estava ultrapassado para tocar a empresa. Com ideias ultrapassadas e não tinha mais a energia, o ânimo para continuar naquele ritmo acelerado de crescimento. 20% ao ano, crescendo, crescendo. Não havia ensinado nos filhos os valores morais, mas tinha ensinado que eles fossem excelentes empreendedores. E justamente por isso foi colocado de lado. Meditando naquele dia em que aquele senhor sábio passou por ali, ele já não o considerava mais tão sábio. Pois ele viu que ali ele vivia feliz com seus filhos, com a sua família. O que ele conseguia dava para eles terem uma vida tranquila. E ele meditando naquele dia, como aquele Senhor chegou, naquele convite da sua esposa, que certamente por ele não teria o acolhido tão bem, e ela o fez. Na manhã em que o rapaz disse aquelas palavras, parecia que só agora aquela frase fazia o sentido verdadeiro, pois ele se recordou que, ao o sábio Senhor falar entre na floresta e tocá-lo, ele havia tocado com o dedo em riste no seu peito. Entre na floresta. Então ele compreendeu que era a floresta do mundo íntimo. Ele havia dito para aquele rapaz orgulhoso, talvez egoísta, para que ele olhasse para dentro dele, para que fosse uma pessoa melhor, assim como a sua esposa era. Mas ele entendeu errado. Ele teve um misto de decepção em não ter compreendido errado e de alegria por agora poder melhorar. Mas já era tarde. Estava gelado, de olhos vidrificados, e houvera desencarnado. Não deixou de ser amparado pela espiritualidade. Mas aquele ensino poderia ser posto em prática somente em nova existência. Será que nós estamos dando a atenção devida para as nossas imperfeições? Será que quando alguém nos busca alertar
para algo errado, errôneo, alguma atitude nossa negativa? Será que já levamos para o lado pessoal e buscamos revidar numa discussão para ver quem fere mais o outro? Ou refletimos pensando que talvez o outro tenha razão? Será que nós gostaríamos de ter um amigo como nós somos um amigo para o outro? Será que nós somos uma boa companhia? Nessa correria do dia a dia, temos refletido nas nossas atitudes, nos valores que nós estamos passando para aqueles que nos cercam, por nossos filhos? Se a gente pegar esses últimos anos e fizermos um comparativo, o Éder de hoje, com o Éder de 5 anos atrás. Se você fizer esse comparativo, se a gente fizer esse comparativo no financeiro, a gente vê muito claro. Cresci tanto, diminui tanto financeiramente, bens materiais, etc. Se fizermos esse comparativo no lado profissional, subir de estagiário para tal função, para gerente júnior, para gerente, etc. Fazemos esse comparativo com aparelhos tecnológicos. Eu fui avançando de um celular para outro. Será que isso é avanço? Será que fazemos essa autoanálise dos nossos aspectos morais? Será que aquilo que hoje nos aborrece, no passado, as pessoas precisavam de muito mais para fazer com que a gente se aborrecesse? Temos medido a nossa paciência? Temos medido a nossa resignação? Aquele tempo de dedicação que dissemos no início, né? Nossas horas. Todos nós somos ricos igualmente se analisarmos as horas do dia. Independente da sua condição social, da sua saúde, independente de qual momento da sua existência você e eu estamos passando. O dia tem 24 horas para todos. Quanto dessa hora a gente dedica ao sono? Quanto dessa hora dedicamos a um trabalho remunerado? E quanto desse período que nos sobra nós dedicamos ao trabalho que não remunera financeiramente, aquela caridade legítima? E quanto desse tempo a gente olha para dentro de nós mesmos? Esse início, esse querer não é fácil. Pois quando a gente muda o foco, em vez de ser aquela luz para fora, para dentro de nós mesmos, talvez isso nos assuste num primeiro momento com o que a gente vai encontrar. É como aquele quarto da bagunça. Toda casa tem. Não adianta falar que não tem, só se você for muito... Tá bom, não é um quarto, então vamos falar a gaveta. Aquela gaveta das tranqueiras, geralmente tá junto com as cuecas dos homens, né? Sabe aquele lugar mais bagunçado da nossa casa que a gente sempre procrastina? Sempre deixa para depois para arrumar? Nós temos isso nas nossas emoções. A gente sabe que somos muitas vezes invejosos, muitas vezes somos ciumentos, egoístas, vaidosos, mas a gente preenche o nosso tempo querendo conquistar as coisas terrenas, profissão, objetos.
quase como apenas para passar o tempo. Porque quando a gente olha para dentro de nós, às vezes a gente vê aquele quartinho da bagunça. Mas não precisa arrumar de uma vez. O Espiritismo nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!